Olá pessoal, eu sou Clara Regui, estou de volta com as resenhas da Clara, hoje trazendo um livro que a gente leu no clube de leitura, chamado A Cabeça do Santo, da Socorro Acioli, publicado pela Companhia das Letras. Esse livro é de 2014 e ele deu uma polêmica interessante no grupo, porque teve gente que gostou muito e teve gente que não gostou nem um pouco. Eu sou da turma que gostou, eu fui uma das que gostamos, porque eu achei uma leitura leve e divertida e não muito profunda, mas uma boa história bem contada. Ela parte de um fato ocorrido, um fato real, que é uma cidade no interior do Ceará que construiu o que pretendia ser o maior monumento a um santo para fazer frente a Juazeiro do Norte, com aquela estátua gigante do Padre Empadeciço. E então eles fizeram uma estátua de Santo Antônio para que a cidade de Candeia fosse um destino de peregrinação de católicos devotos de Santo Antônio. Só que a estátua é imensa e a cabeça da estátua foi construída à parte. Então, na hora de levar ela lá para cima, não tinha como, não tinha tecnologia que permitisse subir com aquela cabeça gigantesca daquele santo. Ficou aquela situação esdrúxula de um monumento imenso de um santo sem cabeça e a cabeça num outro lugar da cidade, ao solo. Pois bem, nessa história a gente acompanha um rapaz chamado Samuel, cuja mãe acaba de morrer e que antes de morrer ela lhe pede que cumpra alguns desejos dela. O principal é ir atrás do pai dele, que ele nunca conheceu, que abandonou a mãe, e para ir atrás do pai e acender uma vela ao pé de um santo, de 3 santos e tal, tem um pedido assim. O Samuel caminha durante 16 dias, nesse caminhar no árido do sertão. Ele perde os sapatos, as roupas, o pouco dinheiro que tinha, e os pés se ferem. Esse início do livro é muito bonito, a descrição desse caminhar de 16 dias em que ele se despe de tudo e chega imundo e maltrapilho e faminto nessa cidade, para encontrar sua avó, a mãe desse pai, que é possível que estivesse morto e tal. E essa avó não o recebe em casa e manda ele procurar um lugar ali no meio do mato, e esse lugar ele vai encontrar a tal Cabeça do Santo, que dá nome ao livro. Na Cabeça do Santo ele se abriga, ele conhece um menino da cidade chamado Francisco, o nosso personagem principal chama Samuel. E Samuel deita e dorme lá e começa a ouvir vozes dentro da cabeça do santo. Essas vozes são de mulheres da cidade, das imediações, que estão rezando para o santo casamenteiro, pedindo um bom casamento. O livro tem toques de humor muito bons, porque parte dessa cultura popular de fazer promessa para Santo Antônio, de maltratar o santo, de virar o santo de cabeça para baixo, botar ele no gelo, enfim. E a mulherada, numa região de poucos homens e muitas mulheres, a mulherada querendo casar, e essas vozes o Samuel vai ouvindo essas vozes, e junto com o Francisco, eles montam um negócio de explorar a boa-fé dessas mulheres, promovendo casamentos, porque ele detém segredos que aquelas mulheres falam ali, que chegam aos ouvidos dele. Né? O negócio prospera. A cidade, depois que deu errado esse negócio da construção do santo, a cidade esvaziou, as pessoas foram indo embora, foram morrendo, as casas, a maioria das casas está abandonada, sem móveis, sem gente, mas quando ele começa de posse desse segredo dessas mulheres, oferecer meios de encontrar os casamentos, promover os casamentos que elas tanto queriam, elas acreditam que estão acontecendo milagres. E aí a cidade volta a prosperar, os negócios voltam a acontecer, a movimentação volta a acontecer na cidade. Então, ele é um cara que não tem fé,
mas que sempre, com a mãe na cidade de onde ele veio, ele trabalhava com isso, com negócios para os peregrinos, para os fiéis, e também ali ele volta a ganhar dinheiro com isso. Mas tem um fato que acontece ali também dentro da cabeça do santo, que é ele ouvia uma voz de uma mulher que não está pedindo nem rezando para o santo, e se encantando, uma melodia muito triste, mas que o toca profundamente. Com essa história, a Socorro Racioli constrói uma narrativa divertida, muito fluente, aparentada com o realismo mágico, porque tem essa coisa dos fatos meio surreais que estão acontecendo ali dentro desse santo, e mobilizando a fé das pessoas, personagens mortos, personagens meio mágicos mesmo, e é aparentada também no cordel, porque tem alguma coisa que remete a Oriano Suassuna, remete àquela, e bebe naquela fonte da literatura de cordel, da literatura popular, né? A narrativa da história vai muito bem até certo ponto, tem um final um pouco decepcionante, porque todo o desenvolvimento que ela deu, o encadeamento que ela deu para a história, ela não consegue ter essa boa amarração tão bem construída quanto foi no início, mas entre probleminhas aqui e ali e essa narrativa leve e divertida de uma história, de uma boa ideia, eu fico com essa narrativa fluente dessa boa ideia, ligeira, que fala de questões tristes e miseráveis, mas de uma forma de uma leitura bem agradável. Então, com isso encerro esse Resenha da Clara de hoje, e convidando vocês a estarem sempre aqui conosco, dando aquele apoio. Um abraço a todos, até o próximo Resenhas da Clara. Tchau.